Olá, pessoal, boa noite. Sou Juliana Valim, fisioterapeuta. Para quem já me conhece, para quem ainda vamos nos conhecer, sejam muito bem-vindos a esse canal que foi construído para a gente poder compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos e experiências. Como vocês sabem, uma das minhas linhas, né, de tratamento e de pesquisa é a auriculoterapia. Então, hoje, como ela vem crescendo muito no mercado, numa vertente, né, dentro das terapias integrativas e complementares de saúde, como uma forma de ajuda, de melhora para várias patologias, eu escolhi esse tema hoje para a gente conversar sobre ele. Então, assim, bem essa questão, né? Dê ouvidos a essa ideia. Ideia essa chamada de auriculoterapia, que se a gente desmembrar, né? Essa palavra, aurículo quer dizer orelha e terapia é tratamento. Então, pensando na definição de auriculoterapia, ela é uma técnica de acupuntura que utiliza o pavilhão auricular para efetuar tratamento de saúde, aproveitando o reflexo que a aurícula exerce sobre o sistema nervoso central. E aí, vocês vão me perguntar, então eu tenho que fazer o curso de acupuntura para que eu possa fazer a auriculoterapia? Não, não é necessário, tá? Quem fala isso para vocês está mentindo. Porque embora as técnicas, né, de punturação elas sejam bem parecidas, bem familiares, mas você não precisa do curso de acupuntura para fazer a auriculoterapia. Então, aqui, eu gosto demais dessa foto, porque ela exprime bem, né, ou melhor, ela traz para a gente toda a noção do que é a auriculoterapia. Como vocês sabem, a acupuntura é uma técnica milenar que cresceu, né, que foi desenvolvida pelos chineses, e a auriculoterapia, ela vem também nessa pegada, porque ela é também, né, considerada uma técnica milenar chinesa. Então, quando a gente pega aqui, ó, essa orelha, o que a gente consegue, né, enxergar? A gente consegue enxergar um feto de cabeça para baixo, porque é exatamente isso que representa para a gente a auriculoterapia. A gente trata, então, todos os segmentos desse indivíduo, começando desde aqui, ó, da cabeça, passando pelo tronco e chegando até os membros, porque se a gente for pegar os livros de pontos, né, de localização de pontos, é exatamente isso que a gente vai ver, que aqui, ó, no lóbulo, a gente tem mais os pontos voltados a essa região de crânio, né? Aqui na hélix, na escafa,
também a gente tem essa questão de tronco, de coluna e tudo mais. E aqui a gente vai ter os membros, tá? Então, pensando nessa estrutura aqui, essa orelha, ela é composta, então, por todo um hélix, né? Que chega até aqui, então, aqui é a raiz desse hélix, e esse hélix vem até chegar no lóbulo dessa orelha. Aqui a gente tem o antetrago, aqui a gente tem o trago, né? A concha superior, a concha inferior, o Y invertido, que a gente chama, a escafa, que eu não sei se eu já falei para vocês. Então, aqui são pontos de punturação nessa orelha. O que, né, os chineses trouxeram para a gente relacionado a essa orelha? Que a orelha, por ter toda essa anatomia também composta por músculos, por inervações, por irrigações e tudo mais, ela é considerada um microsistema do nosso organismo. E ela, sendo um microsistema desse organismo, ela tem a possibilidade de gerar estímulos que cheguem até este cérebro em várias das suas partes. Então, faz essa conexão direta. Se a gente pegar a neuroimagem, né, de uma punturação aqui nesse ponto aqui chamado de Shemin, a gente consegue ver imediatamente o ponto que está sendo estimulado nesse cérebro, o neurotransmissor que está sendo liberado nesse cérebro, tá? Então, a auriculoterapia, ela trabalha com, vamos dizer assim, com um sistema chamado de triângulo cibernético. O que seria, então, esse triângulo cibernético? Ele é uma expressão criada pelo professor Marcelo Pereira de Souza como resultados de seus estudos dos antigos mestres da acupuntura. Segundo o professor Marcelo, os pontos Shemin, Yin e simpático, eles são usados em conjuntos nesta mesma ordem e como ponto iniciais de um tratamento. Por quê? Eles dinamizam qualquer tratamento, né? Nessa acupuntura, tanto auricular como na sistêmica. Ou seja, esses daqui são os três principais pontos da auriculoterapia. Numa sessão de auriculoterapia, você pode simplesmente aplicar apenas esses 3 pontos, independente da patologia que o indivíduo apresentar para você, o sintoma, ou qualquer coisa assim, você vai ter resultado, tá? Mas o que a gente costuma fazer é fazer um protocolo de atendimento a cada sessão voltado para os sintomas daquele indivíduo. Mas necessariamente é obrigatório, perdão,
a gente usar esses três pontos, tá? Em consequência, a gente começa pelo Sheimen, vem pelo rim, que se você descer aqui, ó, o Sheimen, você tem o rim, e bem aqui, ó, nesse finzinho de hélix, né? Ou melhor, no comecinho dessa hélix, você tem o simpático, tá? Que são pontos que os três juntos, eles tanto tonificam como sedam, né? O tratamento. Ou seja, eles procuram sempre o equilíbrio. Por quê? A medicina tradicional chinesa, assim como a francesa, que a gente vai ver que tem outras linhas, eles sempre procuram o equilíbrio desse corpo, né? Porque se você vai procurar por uma auriculoterapia, por uma acupuntura ou alguma coisa assim, significa que o seu corpo, os seus eixos, os seus chakras, né, eles estão em desequilíbrio. Mas como a gente está falando de auriculoterapia, nas orelhas não existe os chakras, tá? Então é por isso que a gente trabalha sempre esses três pontos nesta ordem. Então, e aí fica a pergunta para vocês, né? A auriculoterapia é tudo igual? É tudo igual em que sentido, né? Essa pergunta, ela é uma pergunta bem ambígua, né? Eu trouxe a resposta para vocês para a gente discutir um pouquinho em relação às escolas que a gente tem relacionada à auriculoterapia. Mas a auriculoterapia, eu já posso responder de antemão para você que ela não é igual. Ela não é igual porque cada indivíduo é um indivíduo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que cada indivíduo, ele apresenta sintomas diferentes, os quais você pode usar o mesmo protocolo para dois indivíduos com os mesmos sintomas, com as mesmas patologias, e não ter o resultado esperado, porque são dois sistemas, né? Totalmente diferentes, são dois organismos totalmente diferentes. Mas pensando nessa pergunta da auriculoterapia ser igual, relacionada às escolas que a gente tem, não, elas não são iguais. Porque hoje nós temos três tipos de escola, né? A escola chinesa, que é a mais tradicional, é o berço de toda essa acupuntura, é o berço de toda essa auriculoterapia, onde ela não usa alguns instrumentos como a francesa já utiliza, como é a questão dos apalpadores de pressão ou dos apalpadores fixos, para saber quais são os pontos desta orelha que estão doendo, tá? Porque, assim, na chinesa você tem que ir direto ao ponto que o indivíduo ele relata esse desconforto, vamos dizer assim, né? E aí, vamos lá, uma alteração de endócrina, né? Então, a gente sabe que quando esse indivíduo ele tem uma alteração endócrina, tirando outras questões, a gente tem que ponturar esse ponto, que é o ponto
lá da incisura intratraginosa, que eu esqueci de falar para vocês, mas depois eu mostro. Então, você tem que ponturar isso. A francesa, ela já diz o seguinte, que você, através dos apalpadores, você palpa toda essa orelha para verificar aonde tá os pontos mais dolorosos, para você, então, fazer, assim, as suas ponturas, as suas punturações, tá? E aí, mais recentemente, a gente tem a escola brasileira, que ela atua na neurofisiologia baseada na neuroimagem, igual eu disse para vocês, tá? Então, vocês têm, embora os cursos de auriculoterapia sejam cursos livres, ou seja, cursos que não precisam de formação básica da área da saúde, mas quando você pega, né, esse estilo de escola para estudar, você tem que estudar muito, mas muito, neurofisiologia, porque se você não souber os princípios da neurofisiologia, você não consegue aplicar, fazer uma boa sessão de auriculoterapia, e com isso você não vai ter a resposta desejada com o seu paciente ou com o seu cliente. Então, quais seriam os benefícios da auriculoterapia? Antes de falar um pouquinho desses benefícios, a gente tem que falar quais são, né, as indicações e as contraindicações da auriculoterapia. A auriculoterapia, ela não é contraindicada a nenhum indivíduo, tá? O que acontece é que existem algumas situações, como, um exemplo, uma mulher grávida, ela pode fazer auriculoterapia? Sim, ela pode fazer auriculoterapia. A partir do momento que eu não puncture nem a região de útero e nem a região de quadril, dessas estruturas que englobam esse útero, tá? Porque eu posso favorecer uma contração indesejável e gerar N problemas. Mas, se essa gestante, ela vem para você procurando por lombalgia, que é dor na coluna lombar, que isso é muito comum em grávidas, sim, eu posso fazer acupuntura nessa grávida, tá? Então, você sempre tem que observar o seu paciente, o seu cliente ali, e ver o que ele precisa naquele momento, se é possível ou não, dependendo da região, ok? Então, agora, falando dos benefícios que a auriculoterapia nos traz. Ela é um tratamento alternativo, né? Hoje já é considerado cientificamente, né, pela OMS, como uma terapia alternativa. Hoje a gente não costuma mais usar essa palavra alternativa, e sim integrativa e complementar, né? Ela tem sido muito bem relatada em artigos científicos por todos os seus benefícios, principalmente no que a gente considera em relação à depressão, tá? Indivíduos, e aí tem aqui, mas eu já estou adiantando, indivíduos com depressão hoje, qual é
o tratamento mais adequado a eles. É claro que é o tratamento medicamentoso, o tratamento é psicoterapêutico, né? E aí as alternativas integrativas, como a auriculoterapia, meditação, yoga, tá? E os exercícios físicos também são o fechamento do bloco para tratamento de depressão hoje, tá? Então, ele alivia dores em geral, tá? Qualquer tipo de dor, ela pode ser beneficiada pela auriculoterapia, principalmente as dores de parto e as dores oncológicas. Tem uma melhora na qualidade do sono, porque a gente tem um ponto específico chamado ponto do sono, controle da ansiedade e do estresse, auxilia no emagrecimento, mas aí eu gosto muito de frisar essa questão. Ela auxilia no emagrecimento, ela não faz milagres para que você emagreça. Não adianta você aparecer no meu consultório falando que você quer, que você veio me procurar para fazer um protocolo de emagrecimento, ok, a gente faz a nossa anamnese, a gente tenta descobrir, né, quais são os principais distúrbios que estão levando a esse aumento de peso, e aí a gente faz a nossa sessão e tudo mais, você sai dali e vai comer no Burger King. Aí, assim, lamento, não vai funcionar, e você vai chegar para mim e falar, nossa, seu tratamento não funciona. Realmente não funcionou mesmo, né? Porque você não se ajudou. É um auxílio, né? A auriculoterapia, pensando em emagrecimento, em obesidade, hoje, que a gente está vendo é um grande aumento, principalmente em crianças e adolescentes, vem como auxiliar, tá? Não vem para fazer milagres. Auxilia no combate à depressão, atua, né, nas alergias, melhora da memória e da concentração, melhora muito, tá? Hoje, principalmente, a auriculoterapia já está sendo indicada, vamos dizer assim, para indivíduos que têm DTH, tá? Justamente por essa questão de melhora de memória e de concentração, aumento da imunidade, e aí me perguntaram esses dias o seguinte: a auriculoterapia cura o COVID por conta da imunidade? Não, não, a COVID ainda não tem uma cura, né? Embora estejam sendo feitos N estudos para vacina e tudo mais. O que acontece? A auriculoterapia ajuda a aumentar a sua imunidade, e você, com uma imunidade mais elevada, né, pode ser que fique menos propício, tudo vai depender do seu organismo, ao entrar em contato com o vírus, desenvolver a forma mais leve, né? Porque a gente sabe que um sistema imunológico bem controlado, bem forte, vamos dizer assim, ele combate grandes infecções, mas a gente não pode, de jeito nenhum, falar que a auriculoterapia cura COVID, como eu já vi muito por aí, tá? Equilibra o metabolismo, porque ele age, né, sobre as ações
endócrinas, tá? Sobre questões de glândulas endócrinas, tireoide e por aí a gente vai. Então, a gente consegue um equilíbrio desse metabolismo, tá? Diminui problemas gastrointestinais, principalmente voltado a toda a questão de a prisão de ventre, diarreia, que a diarreia, principalmente em crianças, gera N problemas, e por aí nós vamos. Auxilia nos sintomas da TPM, mulherada, me escutem, tá? Porque eu, na TPM, quem me conhece sabe que eu era o cão chupando manga, né? Depois que eu comecei a fazer os cursos, depois que eu descobri a auriculoterapia e comecei a me auto-aplicar, porque a gente pode se auto-aplicar, pode e deve, né? Se auto-aplicar, melhorou 100% todos esses sintomas da TPM. Melhora circulação sanguínea, né? Porque ativa toda essa circulação, mas claro que a gente tem sempre que prestar atenção no nosso paciente e no que ele tem. Porque tem alguns pontos que a gente vai poder usar nesse indivíduo, pensando em toda, né, essa circulação sanguínea, pressão arterial, hipertensão, hipotensão, as arritmias e tudo mais. Tem pontos em que a gente vai poder usar e deve usar, e existem outros pontos que você tem que passar a quilômetros dele, tá? Porque isso vai gerar para o teu paciente muitas complicações. E o objetivo da auriculoterapia não é causar nenhum tipo de problema, nem desencadear outras patologias. É só trazer os benefícios dela para esse indivíduo. E quem já fez a auriculoterapia, quem já entrou em contato com essa auriculoterapia, pode deixar até nos comentários como foram as impressões que tiveram, quais foram os benefícios, se gostaram, se não gostaram, se indicam ou se não indicam, tá? E aí a gente tem os instrumentos utilizados durante uma sessão de auriculoterapia. A gente tem instrumentos que são totalmente básicos, tá? Que você consegue carregar dentro da bolsa, por onde você for. E aí a gente tem outros instrumentos mais elaborados, tá? Tudo vai depender do seu conhecimento a respeito da auriculoterapia, para você saber qual instrumento, qual material você vai usar naquele momento e para aquele indivíduo. Então, os principais materiais que a gente precisa é o palpador, que tem gente que segue mais, né, uma linha francesa, então eles usam esses palpadores, esses apalpadores, e quem segue a linha mais brasileira, mais neurofisiológica, ou a chinesa, não usa porque não tem função, tá? Mas aí tudo vai depender da linha que você quer seguir dentro da auriculoterapia. A gente precisa de algodão. E para que a gente precisa de algodão? Porque a gente precisa limpar, fazer sepsia dessa orelha com álcool a 70%, que tá difícil achar hoje no mercado, mas a gente ainda tá
conseguindo, né? A gente tem que deixar essa orelha limpa, tá? Sem nenhum resíduo. Para quê? Para que a gente possa colocar as nossas esferas, né? Que eu já vou contar quais são essas esferas. Aqui, me perdoe, tá escrito microsporo e é micropor, tá? Tem gente que usa micropor, tem gente que usa esparadrapo. Qual é a diferença entre um e outro? Basicamente nenhuma, tá? O que pode acontecer é que alguns indivíduos sentem alergia em contato com o esparadrapo, tá? E quando a gente coloca esparadrapo ao invés de micropor, fica uma coisa mais deselegante, vamos dizer assim, na orelha, principalmente se a pessoa não tem vontade que a outra saiba que ela acabou de fazer uma sessão de auriculoterapia, tá? Você precisa dessa tesoura para cortar esse micropor, mas eu costumo usar estilete, porque tem umas placas que eu posso até fazer um outro vídeo, quer dizer, na verdade eu vou fazer um outro vídeo para vocês, mostrando como é uma sessão de auriculoterapia, e aí eu trago para vocês. São placas de esferas, e o que são essas esferas, tá? Nós temos os tipos de esfera: ouro, prata, aço, cristal, aço randômico, randomizado. Aí a gente tem as sementes de mostarda e de vacária, que são aquelas sementes pretas. Então a gente faz essa placa, coloca, né, essas esferas, passa todo o micropor e vai fazendo os quadradinhos com estilete, tá? É assim que a gente prepara uma placa de trabalho, que na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é uma sessão. Aí a gente tem também, né, a agulha sistêmica, que é justamente aquela agulha utilizada na acupuntura, que ela é um pouco maiorzinha e tudo mais, que qual é a diferença, né, dessas esferas, de fazer uma auriculoterapia com essas esferas e fazer com essa agulha sistêmica? É que quando você faz com essa agulha sistêmica, você vai, pontura os pontos necessários nesse indivíduo, ele fica no seu consultório durante 20 ou 30 minutos, tudo vai depender de como estiver a dor e a sensação dele. Você retira essas agulhas e ele vai embora para casa dele sem nenhum objeto na orelha, tá? Agora, quando você pensa na agulha semi-permanente, que é uma agulha mínima, não dá nem para enxergar, ainda mais eu que já tenho um grau mais elevadinho de visão, fica bem difícil enxergar. Por isso é melhor comprar as que já vêm prontas nos micropores da vida, para você não se perder, tá? Mas elas também vêm solta. Essas agulhas semi-permanentes, você coloca no indivíduo, assim como essas esferas, né, que você pode utilizar, e aí elas ficam de 7 a 15 dias nesse indivíduo, não pode passar de 15 dias em
em algumas questões, algumas esferas, algumas agulhas vão caindo durante esse tempo, tá? Mas quem vai estipular se vai ser 7 dias que eu vou tirar, ou se vai ser 15 dias que eu vou tirar, vai ser o seu auriculoterapeuta, tá? A diferença é que quando eu coloco essa agulha sistêmica, eu não preciso ficar dando estímulos na orelha, tá? Agora, quando eu coloco essas esferas de ouro, prata, aço, cristal, as sementes, eu preciso, aonde eu coloquei, 3 vezes ao dia, estimular, apertar, tá? Apertar para que gere o estímulo, que chegue até o cérebro e libere todos os neurotransmissores para conduzir até os lugares desejados que a gente ponturou, tá? E aí a gente tem a laser terapia e o aparelho de estimulador e localizador, tá? Então aí a gente tem a eletroestimulação, que são coisas, digamos assim, mais recentes no mercado, não tão utilizadas, tá, pelos auriculoterapeutas, porque são aparelhos bem caros, tá? Enquanto um potinho de 30 gramas de semente de mostarda tá saindo a R$3, um aparelho de laser custa o mais barato hoje no mercado, R$5.500, tá? Com uma caneta só, porque ele vem com 2 canetas. Então, só para vocês terem uma ideia em relação a esses instrumentos. Então, aqui, ó, eu trago para vocês a eletroacupuntura. O que essa eletroacupuntura ela faz? Lembra lá das agulhas sistêmicas que eu falei para vocês? Que vocês podem ponturar nos locais aonde vocês desejam e deixar lá de 20 a 30 minutos apenas. Ou vocês podem associar com a eletropuntura. Ou seja, você conecta a essas agulhas, esses eletrodos aqui, que estão conectados a um aparelho chamado eletroestimulador, e esse aparelho, ele vai dando estímulo, é como se ficasse fazendo choquinho, né, na sua orelha, estimulando toda essa região ponturada, tá? Fez, tirou, foi embora, volta, dependendo da necessidade, 7 dias, 15 dias, 20 dias, 1 mês, tá? Tudo vai depender do protocolo proposto pelo seu auriculoterapeuta. E aí a gente tem aqui, ó, a laser acupuntura, que o que ela é? Ela é feita através de um equipamento chamado laser, né? Onde ele gera. Ai, cadê meu? Aqui, ó, ele gera, né, essas luzes, tanto o arseneto de galho como o hélio neônio, que você faz quase a mesma coisa da eletro. Você vê, né, os estímulos que você quer fazer nesse indivíduo e
coloca esse laser, né? Esse laser, ele estimula muito mais esses pontos, tá? De acupuntura, principalmente voltada às questões inflamatórias, de colágeno, e tudo mais, tá? Tem uma ótima repercussão. E também, se você não quer sair com a orelha cheia de coisas por aí, tá? Eu costumo utilizar a laser acupuntura muito em criança, porque criança, ela se encanta muito pela luz. Então, como ela se encanta por essa luzinha, ela deixa você trabalhar, e aí você acaba trabalhando de uma maneira bem lúdica, né? E não causa, vamos dizer, dor nenhum, não causa desconforto nenhum nesse indivíduo, tá? E essas aplicações, elas podem ser feitas com o indivíduo em decúbito dorsal ou sentado, tá? Eu prefiro sempre com esse indivíduo em decúbito dorsal, até porque ele se sente mais confortável, e aí dá para você trabalhar bem melhor com ele, né? É claro que quando a gente pensa na eletroacupuntura e na laser, acupuntura, a gente já está falando em gastos em relação à sessão um pouquinho maiores, né? Porque aí você tem toda uma aparelhagem que vai ligar da força, né? E que esses aparelhos, eles requerem manutenção, e a manutenção deles são bem caras e tudo mais. Então, a sessão, quando a gente usa esses aparelhos, elas costumam ser um pouco mais caras, tá? Se vocês me perguntarem em relação a valores de auriculoterapia, tudo vai depender, né, do quanto você sabe, do quanto você estudou, tá? Porque hoje tá chovendo auriculoterapeuta por aí, que eu não sei nem da onde que tá vindo, justamente, eu não tô, tá, pelo amor de Deus, criticando esses cursos livres de maneira alguma, mas você tem que fazer um curso livre de qualidade, tá? E se empenhar em se estudar, né? Porque você vai trabalhar com vida. Embora uma sementinha na orelha possa não parecer, mas ela pode fazer um estrago muito grande em todo o sistema, porque a orelha, eu volto a relembrar, é um microsistema, né? Então ela tem toda essa conexão com esse organismo. Então, depende da região aonde você tá, depende, né, do quanto você estudou, do quanto você se especializou, mas, assim, geralmente, ela varia entre 50 e 100 reais, e quando é feito a eletroacupuntura ou a laser acupuntura, aí ela já sobe um pouquinho, chega a 100, 120, tá? Mas tudo vai depender da onde você tá e do quanto, né, você se garante fazendo aquilo que você faz. Isso é extremamente importante, né? Você tem que saber para que você está fazendo e não fazendo só porque está na moda e para ganhar dinheiro. Lembrando sempre que antes de qualquer coisa, você tem que fazer uma anamnese com esse paciente muito bem feita. Sabe aquela anamnese que a gente aprende
lá na faculdade de A a Z, é exatamente essa. Porque, às vezes, esse indivíduo, eu tô com, sei lá, com prisão de ventre. Aí você já vai, pum, intestino, puntura, intestino. Ok, mas aí na conversa que você está tendo, na anamnese, que você está tendo, essa prisão de ventre está vindo de uma questão emocional e tudo mais, e aí fica mais complicado. Então, assim, examine muito bem o seu paciente, faça uma perfeita anamnese, tá? Pense no tipo de escola que você quer seguir, porque a escola chinesa e a francesa, elas trazem, né, essas questões, elas não trazem as questões dos meridianos, porque na orelha não tem os meridianos, mas elas trazem as questões dos elementos da natureza envolvendo todo esse tratamento e essa auriculoterapia, tá? Eu, Juliana, trabalho já mais na parte da auriculoterapia voltada à neurofisiologia, tá? Porque como eu dou aula de fisiologia, então para mim fica infinitamente mais fácil entender os caminhos, né, de todos os estímulos. Então, eu sigo a linha neurofisiológica e tenho muitos bons resultados. Quem já tratou comigo pode deixar o comentário aí embaixo, que vocês vão ver que eu não estou mentindo, que não é propaganda enganosa. Então, assim, no nosso próximo vídeo, eu vou fazer para vocês como que eu faço, né, essa sessão de auriculoterapia. Eu espero ter ajudado um pouco a vocês a desvendar, né, essa terapia integrativa e complementar que está aí, que está dando resultado, porque ela é ciência, né? Isso é que a gente precisa muito, muito lembrar e deixar muito claro, que a auriculoterapia é ciência, tá? Ela não é achismo, ela não é empirismo, ela é ciência comprovada, tá? Então, vamos lá, vamos seguir firme, e aos que estiverem por aqui, por Barreiras, e quiserem me procurar, estou sempre à disposição, e aos que estão de longe, mas querem tirar dúvidas, é só deixar nos comentários que a gente vai tirando a dúvida de vocês, tá bom? Quem gostou, então, do vídeo, curtam, compartilhem e não se esqueçam de inscrever, tá bom? Boa noite, obrigada pela atenção, beijo, bye, bye.